Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia em frente à invasão russa, um absurdo que está acontecendo lá. Os russos conseguiram avançar mais alguma coisa, mas novamente a Ucrânia está resistindo mais do que o Putin esperava. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Carlos, Gaspar e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como nós falamos no último vídeo, no dia 24 de fevereiro houve muita disputa e a Rússia não conseguiu avançar o tanto quanto ela queria. Ela esperava já naquele primeiro dia de combate capturar os aeroportos próximos a Kiev. Ela não conseguiu no primeiro dia capturar o aeroporto de Hostomel. É aqui, Hostomel Airport, é um aeroporto grande que tem aqui um aeroporto de carga, onde inclusive fica o Antonov, aquele maior avião do mundo e coisa e tal. Eles não conseguiram pegar, ficaram em disputa, chegaram a pegar uma hora, os ucranianos retomaram, depois os russos pegaram novamente. O fato é que no primeiro dia, que eles já esperavam ter isso resolvido, eles não conseguiram. Mas, como eu falei para vocês, esse atraso no primeiro dia não implica em grandes mudanças para a Rússia. A Rússia tem uma força muito maior do que a Ucrânia, então no final das contas não há... É claro que eles iam conseguir prevalecer. O que a Ucrânia espera é atrasar ao máximo esse processo, e isso pode ser sim importante no final das contas, né? Então parece que ontem, ao final do dia, a Rússia ganhou o controle sobre o aeroporto de Hostomel e com isso conseguiu colocar tropas aqui no distrito de Obolon, que já é um distrito de Kiev, já é uma região lá de Kiev próxima. E por que eles tentaram conquistar esse distrito? Justamente porque estão vindo duas colunas de soldados por terra, com apoio mecânico, evidentemente, com caminhões e coisa e tal, mas estão vindo por terra a partir de Belarus, né? Então, se você olhar aqui no mapa, pode parecer pequenininha essa distância aqui, mas é lógico, é uma distância muito grande, principalmente para tropas virem a pé ou mesmo com caminhões e coisa e tal. Mas elas estão caminhando para cá e, evidentemente, essas tropas que vêm por terra é que devem fazer todo o cerco a Kiev, segundo o planejamento russo, né? Além disso, tem um outro aeroporto aqui, eu acho que é esse daqui, ó, Boryspil, é um outro aeroporto próximo aqui, que também já foi tomado pelos russos, então também já há tropas aqui próximas a Kiev. Então é importante notar que essas tropas que tem hoje aqui próximos a Kiev são tropas especiais, é um primeiro contingente russo que está chegando ali, não é capaz de fazer um cerco à cidade, de fazer realmente algo significativo, porque são tropas trazidas por avião. As tropas terrestres estão chegando, devem chegar hoje ou amanhã a Kiev, e aí sim os russos esperam cercar toda a cidade e começar a fazer o cerco a Kiev. Aquela estratégia que a gente havia mostrado aqui ontem dizia que eles fariam um cerco, que eles não tentariam conquistar a cidade. É lógico, de novo, a gente não sabe se aquilo ali está certo ou estava errado. Pode ser que eles façam um cerco, pode ser que eles tentem realmente invadir a cidade e controlar toda a cidade de Kiev, mas não tenha dúvida, o objetivo central dos russos é tirar o presidente ucraniano, instalar alguém no poder amigável aos russos para negociar a paz, né? E o curioso, a parte mais bacana dessa história é que justamente o presidente Zelensky não está disposto a isso não, né? Isso, houve uma ajuda, os Estados Unidos ofereceu ajuda para evacuar o presidente Zelensky, para tirar ele do país, mas ele se recusou a sair do país, e isso fala muita coisa sobre, inclusive, essa coisa toda ser uma operação combinada de Estados Unidos e Ucrânia, né? Porque é uma possibilidade isso, para pensar. Se os Estados Unidos tirar o presidente de lá, aí não vai ter mais... Como é que ele vai justificar controlar o exército, pedir que os soldados arrisquem suas vidas se ele não está lá, né? Enfim, o cara falou que não vai sair de lá, que ele está em Kiev, inclusive ele avisou, ele gravou um vídeo no Twitter, né? E, bom, eu não vou tocar o vídeo aqui, porque eu não entendo nada de ucraniano, vocês provavelmente não entendem também, mas dá pra ver ele falando, dá pra ver que é um vídeo autêntico, ele gravando lá. Tem outros vídeos também dele do lado de tropas, do lado de comandantes militares, fazendo a defesa de Kiev. A gente sabe que Kiev não caiu, como eu falei, aquelas primeiras tropas que chegaram, foram tropas que chegaram por avião, não são tropas numerosas, mas é lógico, isso é uma questão de tempo, novamente.
Então, o ponto nosso é aquele que eu já mencionei para vocês. A Rússia está avançando? Está avançando. Não tenha dúvida alguma, eles têm um poderio militar, não há dúvida nenhuma que no final das contas eles tomariam o controle lá. A questão toda continua avançando com menos velocidade do que esperava. O Putin queria fazer uma situação em que as tropas russas fossem tão impressionantes, tão fortes e coisa e tal, que o presidente ucraniano não tivesse nenhuma alternativa que não fosse desistir. Mas não é bem isso que está acontecendo. À medida que o tempo passa e os russos não conseguem avançar tanto, a situação acaba ficando mais favorável para a Ucrânia. Começa a ficar mais caro para a Rússia, começa a ter pressão contrária dos próprios militares russos, né? Por exemplo, a Rússia tentou pegar Kharkiv logo no início e não conseguiu, desistiu. Está focando agora em Sumy para fazer um corredor para trazer a logística da Rússia para cá, né? Lembra? As tropas que estão passando por aqui estão vindo por Belarus. Elas vão precisar de suporte logístico vindo diretamente da Rússia. E aí você tem aquele problema que eu já mencionei para vocês. A Rússia esperava usar as ferrovias aqui dessa região. Por isso que eles não vieram aqui por trás, porque aqui as ferrovias já estão todas interrompidas, né, por causa do conflito de Donetsk e Luhansk. Mas eles vieram por aqui, que é uma região que ainda tem ferrovias intactas, só que eles não conseguiram tomar controle dessas ferrovias, estão tendo que chegar de trem enquanto está na Rússia e depois embarcar em caminhão para fazer a logística desse ataque, o que atrasa tudo. É uma situação que está ficando mais complicada para a Rússia, porque justamente a ideia da Rússia era fazer alguma coisa tão grande que o governo ucraniano caísse. E muito disso é porque justamente eles achavam, o cara é um comediante, ele não é um presidente, ele não vai se manter no poder e coisa e tal, e se enganaram redondamente. O cara está se mostrando um verdadeiro herói. Sim, vocês sabem da história, né? O Zelensky, ele era um comediante, ele fez um show de TV em que ele interpretava o presidente da Ucrânia no show e depois acabou sendo eleito, né? E muita gente vê isso como um sinal de fraqueza, inclusive muitos militares, mas o fato é que o cara não saiu, não. Tá lá, tá mantendo a força, diz que vai até o final nessa batalha, que se for o caso, se acontecer dele morrer, faz parte da descrição do negócio dele, né? E aí, já tem muita gente falando assim, não, ele devia renunciar porque é tanta violência. Meu amigo, se começar desse negócio, não, o cara vai lá, ataca, faz uma força grande, então deve renunciar e coisa e tal, acabou. Esse pessoal da Rússia não vai parar nunca. Daqui a pouco a China também está fazendo isso com Taiwan. A Rússia já ameaçou retaliação para a Suécia e Finlândia. Não tem que ter esse negócio, não. Eu estou achando muito bacana a forma como a Ucrânia está respondendo a isso daí. É lógico, eu jamais aprovaria situação de coação. Existem relatos, é um fato de que a Ucrânia está obrigando jovens, e por jovens eu digo entre 18 e 40 anos, a se alistarem coercitivamente no exército, né? Isso é uma coisa que eu não aprovo de forma alguma, mas é evidente que a própria população responder a isso é uma coisa impressionante, né? É uma coisa muito positiva. A gente tem visto muita coisa... isso aqui é uma coisa terrível, né? O prédio que foi atingido lá em Kiev, um absurdo realmente. Tá vendo aqui? Um míssil russo atingiu esse prédio residencial na região de Kiev. Realmente uma situação muito complicada. Pois é, o que ele está falando aqui é aquilo que eu já falei, né? Que o apoio logístico parece que foi subestimado, né? O problema é realmente vários fatores aí subestimaram a necessidade logística e isso está atrasando as tropas russas, né? Enfim, como eu falei para vocês, não há de se esperar que a Rússia não vai ganhar esse negócio. Pô, que coisa triste isso, né? Que vão ganhar, não tenha dúvida, mas a cada dia a mais que demoram a chegar, a conseguir o intento dele, que seria a renúncia do presidente, fica mais difícil para a Rússia, fica mais caro, dá margem a mais sanções, a mais retaliações do Ocidente, né? A expectativa do Putin era botar as tropas todas, o pessoal ia ficar tão assustado que o governo ia renunciar e ia acabar rapidinho. Isso não está acontecendo. Então isso vai durar por mais alguns dias, talvez mais alguns meses, e nessa situação a chance de uma retaliação começa a ficar maior, né? Bom, ontem houve uma votação e uma coisa que me tranquilizou bastante, o governo brasileiro apoiou a resolução que condena a invasão da Ucrânia. Me parece a coisa correta a fazer, evidentemente, ou seja, eu por um momento fiquei receoso de Bolsonaro apoiar a Rússia, por quê?
porque quando o Mourão condenou a invasão à Rússia, Bolsonaro desmentiu ele, falou que, olha só, isso aí vai ser tratado institucionalmente pelo governo. Agora fica claro que a questão ali não era a posição estava correta, mas nesse ponto o Bolsonaro tem razão. Existem caminhos oficiais para esse tipo de mensagem, então deixa eles falarem isso lá. O importante é, sim, estamos do lado da Ucrânia, não estamos do lado da Rússia, isso é uma coisa bastante positiva, né? Enfim, a OTAN parece que vai enviar tropas para o leste europeu. Repara que agora que eles estão começando a mobilizar isso, então me parece um movimento muito mais para evitar que a coisa saia da Ucrânia do que para defender a Ucrânia propriamente dita. Mas vamos ver, né? Quem sabe aí a esperança é a última que morre, né? Realmente é um absurdo esse tipo de coisa. É uma situação complicada. O pessoal da Ucrânia está com um problema realmente, como eu falei. Por mais que eles estejam lutando bravamente, se você procurar no Twitter, você vai ver muita informação, até de civis que derrubaram tanques russos e coisa e tal. Muita coisa que foi... muita luta está acontecendo na Ucrânia, pelos civis, inclusive, e no final das contas, essa guerra vai ser muito mais complicada para a Rússia do que eles previram. Diz que a Rússia não vai ganhar. Não, a Rússia vai ganhar, certamente vai ganhar. Eles não têm como segurar isso daí por muito tempo, mas cada dia a mais que eles seguram, fica mais complicado para o Putin. Então fica mais custoso para ele, fica mais difícil ele justificar para o próprio povo russo que ele está usando, está botando soldados russos para morrer lá na Ucrânia, numa guerra contra os ucranianos, que são povos irmãos dos russos. Tem um vídeo aqui no Twitter de um russo que mora na Ucrânia e confrontando os soldados, falando que absurdo, o que vocês estão fazendo aqui, que absurdo é esse? A gente está aqui em paz, não tem ninguém atacando ninguém, a Ucrânia não entrou na OTAN. O pessoal fica falando, ah não, porque a OTAN estava ameaçando botar no... Não, a Ucrânia não entrou na OTAN, cadê? Que ameaça é essa? Nada justifica a iniciação de força contra pessoas pacíficas. Então esse é um ponto muito claro, é muito fácil esse lado libertário, você decidir de que lado está certo e que lado está errado. Qual lado iniciou a agressão? Evidente que foram os russos. Ah, mas havia possibilidade da OTAN, da Ucrânia entrar na OTAN? Balela, pô. Lógico que a possibilidade havia, mas não tinha nada em concreto. Nada mudou de 2014 para 2022. Enfim, é um absurdo completo isso, mas eu estou gostando de ver a resistência ucraniana. Realmente está fazendo uma diferença grande nessa história. E esse cara aqui, ó, que era um comediante, pode acabar saindo como um herói. Já tem um meme rolando por aí, que um comediante que virou um líder, e os líderes que viraram comediantes, que viraram palhaços, né? É por aí mesmo. Aqui, ó, o vídeo dos jovens russos usando coquetel Molotov contra o tanque. A gente não dá para saber se isso é verdade, tá, gente? Tem que levar em consideração que tem muita imagem circulando por aí, que é até coisa de jogo, né? Parece que a Jovem Pan passou uma imagem de jogo e coisa e tal. Enfim, é muita imagem mesmo que a gente não tem certeza sobre o que está acontecendo. Mas o fato é, a Rússia não está em Kiev ainda. Estão cercando Kiev, estão próximos de fazer isso, ninguém duvida que eles possam fazer isso, mas ainda não estão lá. E cada dia mais que eles se atrapalham para chegar lá, é mais problema para eles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.